Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. A gente tem dito que o intuito nosso é mostrar o que é que Barretos tem, o que Barretos transforma, o que Barretos produz. E a gente precisa começar a falar um pouco daquilo que a gente exporta, daquilo que a gente põe além dos limites das nossas divisas. O que nós mandamos para a região, para o estado, para outros estados, até fora do país. Estou falando isso porque a gente tem trabalhado muito com profissionais, com instituições, e a gente precisa mostrar para o nosso telespectador que a economia, a sustentação de um município ou de uma pessoa depende muito da estrutura que ela cria, da estrutura que ela faz. Como for sustentar uma casa. Então a pessoa tem que se estruturar, ela tem que criar uma base. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que os pais devem atentar para isso, as mães devem atentar para isso, as pessoas, os adultos, as crianças têm que atentar para isso. Nós estamos falando de formação profissional. Barretos é privilegiado, porque nós temos aqui mais de 50 graduações em Barretos. A população precisa saber, graduações são faculdades. Nós temos licenciaturas, nós temos faculdades, nós temos vários centros hoje universitários. Nós temos a Unifeb, Faculdade de Barretos, Liceu, ISEB, Faculdade de Medicina. São vários os pontos onde tem faculdades. Então, está totalmente abastecido os jovens, as pessoas, os adolescentes, para poder fazer, tem todos os cursos. Então nós temos aqui uma abundância nisso. Mas nós estamos com uma pessoa hoje que vai dar uma orientação, vai dar uma aula para nós, uma aula de necessidades, coisas necessárias para a formação de um profissional. Línguas. Não adianta você formar qualquer que seja a área, você se fala somente, ler e fala somente o português, você está aquém dos demais, daqueles que fizeram, que cursaram, que falam ou escrevem outras línguas. Não importa a profissão, não importa a faculdade, você precisa ter o controle, ter o domínio de mais uma língua. Nós estamos recebendo hoje aqui a Denise do CCBU, é uma história em Barretos a Denise, eu acho que foi até a precursora de curso de inglês, de curso de alemão, de curso de espanhol, uma escola tradicional, e a gente aqui da associação costuma dizer o seguinte: quantos cursos de computação já passou e fechou? Quantos cursos de inglês já passou e fechou? Quantas, sabe? Chegam os paraquedistas. Ah, não, porque eu montei um curso de inglês, porque eu montei um curso de informática. São vários segmentos e a gente aqui na associação sabe disso. Mas aqueles que permanecem têm garantia, têm sustentação, têm credibilidade. É o caso do CCBU, e aí com a Denise que nós vamos falar. A Denise é proprietária, é diretora hoje do CCBU em Barretos, e ela vai ajudar no programa da ACIB, sabe, a dar um alerta aos pais, aos jovens e até aos profissionais já formados, que não adianta hoje você ter uma formação e não ter mais uma língua. Adianta sim, mas você vai ficar aquém daquele que tem. A gente recebe pais, conversa com pais, hoje minha filha formou, meu filho formou, e está aqui, está difícil, vamos à luta. Aí a hora que você pega o currículo, não tem português. Denise, obrigado pela presença, obrigado por você ter vindo. A gente queria aproveitar aí a credibilidade que você tem, a estrutura que você tem, exatamente para passar aquilo que nós passamos agora para o nosso telespectador, a necessidade. E a associação convidou a Denise justamente por quê? Pela estrutura, pela raiz, pelo tempo, pela credibilidade que a Denise tem e também o CCBU. Mas antes da gente começar, dar uma puxadinha de orelha aos jovens, sabe, até os pais, que a necessidade de colocar para o filho não só o ensino médio, ou só o ensino fundamental, ou aquelas coisas todas, que o pai quer dar. Ele tem hoje, literalmente, obrigatoriedade de ter mais uma língua. É isso mesmo? Mas antes da gente fechar isso, eu queria que você falasse para nós o seguinte: quem que é a Denise, onde a Denise está, há quanto tempo a Denise está dentro da escola, desse parâmetro que a gente está defendendo hoje aqui? Eu gostaria de te agradecer por ter me convidado para participar do seu programa, é uma grande honra. E meu nome é Denise Mello e eu sou daqui mesmo de Barretos, venho de uma família super tradicional, que é o Tomé.
Meus avós, meu tio Salim, Abdala Tomé, quer dizer, tem uma história familiar bastante grande. E eu mudei para São Paulo, voltei para Barretos, já tinha meus filhos e continuei tendo aqui mais um. E eu tinha decidido que eu gostaria de fazer alguma coisa que ficasse marcado aqui na cidade, porque afinal, família tradicional, aquela coisa. Então eu convidei meus amigos para a gente abrir uma escola e nós abrimos o CCBU. Nós viemos trabalhando há 30 anos com um único objetivo, dar ao aluno aquilo que ele está fazendo lá. Então, ele está lá para quê? Para aprender uma segunda língua. Então, ele vai sair de lá falando uma segunda língua. Então, a gente faz tudo para que esse aluno consiga chegar no objetivo final dele, que é falar uma língua estrangeira. E a gente sabe a importância hoje, né, de falar uma língua estrangeira e a gente já há 30 anos no mercado, hoje com 2 escolas aqui em Barretos, uma na 20 com a 017, outra no centro da cidade na 25 entre 18 e 20, a gente tem bastante credibilidade, principalmente por causa do tempo, por causa da experiência, por causa apesar de ser uma escola tradicional, mas ela é uma escola de vanguarda, a gente está sempre procurando coisas novas, diferentes, trazer atividades culturais para os nossos alunos, para diferenciar das outras coisas, porque o nosso objetivo sempre foi na qualidade, era sempre uma base que a gente estava, a vida inteira nós alicerçamos, vamos trabalhar dentro de uma qualidade. Por causa disso, e por ser um centro binacional, Brasil e Estados Unidos, nós não somos franquias, muita gente pergunta se a gente é franquia, não, nós não somos franquias, nós temos liberdade para escolher o material que nós quisermos, o curso é direcionado para o aluno, aquilo que o aluno precisa, a gente tenta dar ao aluno exatamente aquilo que ele vai lá para fazer. Tem gente que vai lá para fazer um curso para trabalhar com instrumentos de aeronáutica, tem gente que vai lá para fazer um curso, inclusive a gente tem parceria lá na FACISB que a gente dá aula de inglês para os nossos alunos dentro de ambiente hospitalar, eles médicos. Então a gente prepara os nossos alunos para qualquer eventualidade. Um advogado, por exemplo, se ele quiser trabalhar em termos de lei, a gente também tem esse curso. Então a gente fala que nós temos o curso que o aluno quer na hora que ele quer, porque a gente é livre para a gente. Eu ia te fazer essa pergunta, qual que era o diferencial? Porque 30 anos, já tem pai que hoje manda o filho. Que hoje manda o filho? Muitos. E eu gostei muito dessa colocação sua, Denise, com relação a... Porque eu ia justamente perguntar qual que é o diferencial, porque está no mercado 30 anos. Porque eu citei na abertura do programa que nós temos escolas que abrem, sazonal, passa e não firma. E você com 30 anos, então o diferencial. Pronto, já chegou. Tem a credibilidade, que é a Denise, tá? 30 anos. E depois, eu quero explicar direitinho, porque eu preciso abrir isso que você acabou de falar, seria o curso segmentado. Eu gostei muito, e o telespectador precisa saber. Curso de inglês ou línguas direcionadas. Olha, é para o advogado, vai ter o curso para advogado, é isso para o médico, porque esse é o diferencial, é isso que a gente quer apresentar e quer oferecer para o nosso empresário, para as nossas pessoas que estão vendo, porque olha, acabei de falar que tem profissionais que, sabe, ficam para trás, vão para o final da fila por conta de... E agora não, tem direcionado. Nós vamos para um breve intervalo, nós vamos voltar, que nós vamos, sabe, dar uma esmiuçada nisso. Nós vamos tratar desse assunto bem aberto, porque a população, os nossos empresários, sabe, os nossos telespectadores, tomem ciência disso, para a gente poder saber como que a gente pode somar associação com o CCBU para a gente oferecer isso. Este é o programa CIB na TV. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Cursos da ACIB 2016, promotor de vendas, agente de turismo e auxiliar de escritório. Os cursos são gratuitos, as vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas na ACIB. A partir de 14 anos, aulas de segunda a quinta, à tarde e à noite. Realização ACIB e SENAC.
A CIB tem à disposição dos associados consultoria jurídica em todas as áreas, com atendimento agendado, na CIB, na empresa ou no escritório dos advogados. Agora, os associados da CIB têm os seus advogados, com atendimento personalizado. Pois bem, voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos recebendo aqui CCBU, com a Denise Mello. Extrema importância. No primeiro bloco, sabe, houve uma colocação que eu fiquei muito feliz, que nem eu sabia, isso a gente precisa propagar, precisa divulgar. São os cursos direcionados, sabe, por segmentos. É isso que a gente precisa. Denise, eu queria que você voltasse. Primeiro você falou para mim que tem 2 escolas, mas parece que você tem fora de Barretos também. Eu queria que você falasse para mim, aonde estão suas escolas na região, quais cidades que estão. Eu queria que você voltasse a dizer para mim esses segmentos. Como que funciona, sabe? Bem, olha, cada profissional, cada área de profissional liberal tem aí um curso específico, curso para criança. Você tem um curso geral para quem... Eu esqueci que você desse uma aberta e falasse para mim, tem algum segredo de estar 30 anos no mercado que eu volto a informar? A gente está cansado, cansado não, a gente tem registro de quantas escolas abriram aqui, abre e fecha, sabe? Eu queria saber o que é, deve ter um segredinho, que é aquilo que a gente tem nas receitas, que é, sabe, a manutenção disso, 30 anos, e ter pais que formaram, falam outras línguas e tem aí filhos já na escola, e daqui um dia tem neto nas escolas, é isso que eu queria que você desse para passar para o nosso telespectador. Sim, eu tenho mais 2 escolas fora de Barretos, além das 2 aqui, ainda tenho uma em Colômbia e uma em Planura, isso por causa de briga de estado, né? Então, como eu abri em Colômbia, Planura falou, não, você está abrindo em Colômbia, por que não abre em Planura? Aí eu tive, porque a gente não vai atravessar o rio. Então, o CCBU atravessou o rio e abriu uma em Planura. E a gente hoje está tendo um sucesso muito grande. Nós abrimos a escola de Planura agora em setembro. Nós temos lista de espera e o lugar onde nós estamos lá, a sede de lá, é uma casa pequena, mas que parece que agora eu vou ter que mudar para uma outra casa maior, porque já parece que não vai comportar mais o número de aluno interessado. E eu fico super feliz porque quando a gente abre uma escola e a gente vê um sucesso, parece que fideliza, dá um certificado de que a gente trabalha certo. Primeiro por causa dos profissionais que eu sempre escolho. Então, eu queria que você focasse bem isso, porque isso aí deve ser a pitadinha que eu perguntei, sabe, dessa sustentabilidade, dessa sustentação que tem o CCBU com relação aos seus alunos, suas escolas. O CCBU sempre foi, nós somos muito criteriosos na escolha de profissionais para trabalhar com a gente. Tanto é que eles passam por um processo grande de avaliação antes de começar a fazer parte do nosso corpo. E quando eles entram, né, faz parte, a gente vê, eles vão ter que fazer várias horas de assistir a aula para ver como é que dá a aula, para entrar no nosso esquema. Depois que a gente vê que ele está já certo, aí então que a gente coloca ele dentro de uma sala de aula. Então a gente tem nós temos uma tendência parecida de aula. Então quem tem aula com um professor ou tem aula com outro, é lógico que a gente não faz perder a personalidade, mas a gente faz seguir um critério que a gente já tem certeza que é o que dá mais certo. Não adianta fazer mágica também, porque não existe mágica, né, estudar uma segunda língua. E além disso, eu acho que essa possibilidade da gente trabalhar por setores, então, se o médico vai lá, ele quer fazer um inglês voltado para a medicina, que a gente consegue dar. Um advogado vai lá, que quer fazer um inglês baseado em em situações de lei, de trabalho. Dentro da parte de negócios, a gente trabalha dentro de Business English for Business e enfermeiras. Além disso, eu tenho. Vamos supor que para você entrar numa pós-graduação, vamos supor não, a realidade para você entrar numa pós-graduação, você precisa saber ler. Então, a gente trabalha dentro desse inglês, a gente só ensina o aluno a ler rápido, para ele fazer a prova e passar. Então,
por a gente segmentar as enfermeiras, por exemplo, do Hospital do Câncer. E mesmo hoje, por exemplo, uma telefonista de uma empresa multinacional, ela tem que falar inglês. Porque como ela vai atender o telefone? Como ela vai passar para um ou para outro, se ela não sabe nem quem está falando? Tá. Vamos, que isso é muito interessante, que eu preciso passar, sabe, aos poucos. O Hospital do Câncer, por exemplo, Fundação Pio XII. A enfermeira precisa, todos precisam, a recepção precisa, a enfermeira precisa. Nós temos o ICART, são ingleses, são pessoas que vêm de outros países que são físicos, que estão. A assessoria precisa de outra língua para acertar com esse pessoal. Tá? Nós temos o Minerva que precisa, nós temos o Friboi que precisa, estou com a Flora Nectar. Está precisando de pessoas que vão falar, porque o mel dele vai para a Ásia, vai para a Europa, vai para todos. Então, necessita, não tem jeito. Tá? Precisa. Mas vamos voltar nessa segmentação só para orientar. Advogados. Quantas pessoas precisa sabe quantos alunos, quantos advogados precisa para se formar um bloco para ter aula para o advogado, quantos médicos? Eu precisei passar isso, porque de repente amanhã chega lá a pessoa que fez inscrição, sabe, eu não sei, eu queria que você me passasse a turma. Quantas. E tem outra coisa que eu queria falar para vocês também, é o seguinte, para você depois me falar, porque tem um inglês para criança, aquele inglês que você vai pegar o geralzão, mas a gente tem um problema aqui no comércio, e tem muitas pessoas, estou perguntando a quantidade, que eu queria que você falasse também disso, são pessoas maduras, mais experientes, que gostariam de falar outra língua, mas ele não quer estar junto com o jovem, ele não quer estar junto, sabe o diferencial de idade, essas coisas tudo. Se há possibilidade, ou se existe já, uma turma de pessoas de 40, 50, 60, porque aí a vergonha passa todo mundo junto, mais ou menos, sabe, o medo, sabe, quebrar esse paradigma de pessoas mais maduras, mais experientes, para você tem. E quanto que essas turmas de cada segmento desse, Denise? A gente trabalha assim, como eu te falei, como a gente não é franquia, nós temos liberdade total de fazer o que o aluno precisa. Eu tenho muitos médicos, por exemplo, que eles querem aula particular. Por quê? Porque eles direcionam aquilo que ele tem a necessidade. Ou é para fazer uma palestra, ou para montar um slide, ou para fazer alguma coisa. Então a gente tem isso. Normalmente, para abrir uma turma, né, com todo mundo fazendo a mesma coisa, nós precisamos de 7 alunos para a gente poder fazer essa turma. Mas isso daí não impede que se 2 vierem nos procurar, que a gente não tenha turma para eles. A gente consegue, não turma, mas a gente consegue fazer algumas coisas que os 2 possam trabalhar juntos, né? E não só nesse segmento, e em todos, né, em todos os segmentos, né, advocacia, medicina, qualquer coisa. E aí você me falou de idade. Tem muitas, desculpa, mas tem muita escola que quando a classe diminui, ela começa a juntar. Eu não faço isso. Eu acho assim, que eu tenho um compromisso com o aluno e com a mãe do aluno, com o pai do aluno, eu vou até o final, e nem que ele estiver sozinho na sala, ele vai. Porque eu gosto de separar as idades. Isso é perfeito. Não, eu não gosto de misturar. Uma criança de 3 anos, ela tem um comportamento que não é o mesmo comportamento de 5, ou de 7, ou de 10, ou de 11, 12. Então, cada momento de idade tem um inglês que a gente volta, né? Então, eu falo para a criança na linguagem de criança, nas crianças um pouquinho mais velhas, de 6 até 10 anos, um outro tipo de inglês, direcionado também para a realidade deles. Então, para cada idade, a gente tem um tipo de inglês. Então, não tem como eu misturar, por exemplo, um menino de 12 anos ou 11 anos com um adulto. O menino de 12 anos ou 11 anos, ele não vai ter maturidade para falar sobre os assuntos que vão ser colocados para adulto. Então, não tem como, a gente tem que fazer essa separação, sim. E esse negócio de você falar assim, se tem turma de 40, 50 anos, tem. Porque eles pedem para a gente, olha, tenta montar um grupo mais ou menos da nossa idade, que a gente tem que entrar no curso para criança, não tem nada disso, porque toda a idade tem um começo, e o começo é igual para todo mundo. Até mesmo parecido com o da criança, mas só que em outro contexto. E outra coisa que a gente faz e que
A vida inteira a gente trabalhou. Todo o nosso inglês é voltado para a comunicação, todo. Né? Da criança até os mais adultos, mais maduros. Por quê? A gente tem que fazer situação, nós temos que armar uma situação em sala de aula que faz parte de uma realidade. Qual é? Você chamando um táxi, falando no telefone, você indo num hotel, você ligando para o hotel para saber se está tudo certo, se você pode chegar naquele dia. São, assim, mais ou menos, mesmo em ambiente de escritório, vamos supor, ele vai lidar com a mesma coisa que ele lidaria dentro do escritório, mas em inglês, entendeu? Então a gente faz com que tudo isso seja legal, porque é isso que eu estou precisando. Ah, mas é isso mesmo que eu estou precisando. Normalmente a gente escuta isso. E as nossas aulas são super descontraídas, né? Não tem nada daquele rigor. Os professores são descontraídos. É uma escola descontraída porque o aluno ele tem que se sentir super bem estando lá. Uma vez eu tive uma experiência de um senhor que teve um problema durante o dia inteiro e ele foi na aula e ele quase não ia e ele resolveu ir. A hora que terminou a aula ele falou: olha, eu quase não vim na sua aula, mas foi a melhor coisa que me aconteceu hoje, o dia inteiro. Era um senhor adulto, mais velho. Então a gente tem durante esses 30 anos, a gente tem muita gente falando, comentando como é que a gente trabalha. Então, eu acho que isso daí faz parte de um pouco da gente ter... Deixa eu perguntar, você falou bem que é bem eclético, sabe? A participação dos professores, eles envolvem em questão de ambiente. Como você não é franquia, você falou de atender telefone, de chamar táxi, essas coisas, isso é interessante que a população sabe, porque, olha, a gente sofre lá fora, viu? Eu sei. Sofre lá fora. Dentro desse trabalho, a cultura, o costume, você costuma usar para poder fazer um trabalho com essas pessoas? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu, quando eu estive fora, eu passei numa praça e tinha, na praça central da cidade, lá tinha plantação de laranja, sabe? Fazia parte do jardim, e lindas, amarelinha. Eu queria porque eu queria uma laranja daquela. Na verdade, eu queria, além de chupar, saber o sabor que era aquela laranja, eu queria a semente daquilo. E eu tentei. Não, aí apareceu a polícia. Como sério, assim, nada para. Mas chegou, perguntou o que era aquela coisa. Porque eu queria, que eu era brasileiro, que eu queria uma laranja daquela. A polícia apanhou a laranja. E para mim falar para a polícia que eu queria uma laranja daquela, foi um sufoco danado. Eles fizeram e não deixaram eu trazer, sabe, é um fato, sabe, o costume de um lugar, sabe? E eu não sei, dentro dessa aula sua, você deve trabalhar esses costumes, essa cultura, para a pessoa que vai não sofrer tanto, aquele que vai, olha, eu quero fazer o que eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Inglaterra, eu vou para a Europa, não sei, tá? E trabalha isso. Muito, por quê? Uma pessoa que aprende uma segunda língua, ela não aprende só a língua, ela tem que trabalhar com a cultura do lugar onde ela está aprendendo. Então, isso daí é muito engraçado, principalmente em situação de negócios. E, às vezes, pela pessoa não conhecer a cultura do outro país, comete gafes que impede toda a realização dos negócios. Por causa disso, dessa falta de conhecimento, realmente, das coisas. Então, tem um caso, por exemplo, o japonês, por exemplo, ele tira o paletó do terno, e a hora que ele... ele está de terno, a hora que ele tira o paletó, significa que acabou a reunião. E quando teve não me lembro em qual país que teve uma reunião desse tipo, a pessoa chegou e tirou o paletó. Os japoneses levantaram e saíram. Deram como acabada a reunião, quer dizer, nem chegaram a completar o negócio. Mas reunião de negócio no exterior é muito difícil, muito. Você conhece o Sávio Basto? Conheço. E nós fomos juntos para a Europa resolver negócios, negócio do Brasil, negócio da cidade. Mas como sofre? Sofre, mas sofre. A sorte que o Sávio falava bem o espanhol. Mas ele fala bem inglês. Não, ele fala o inglês, mas ele falava o espanhol. E nós estávamos num encontro assim, top, mas top, né? Assim, tipo, negócio grande do país, aquela coisa toda. E depois de toda a conversa, nós tínhamos 15 minutos de audiência com essa pessoa. E a pessoa resolveu, e o secretariado de assessoria, não, é só 15 e tal. A própria pessoa disse, não, eles vão ficar mais 15, porque agora eu quero tratar
Com eles, assunto de Paulo Coelho. Quer dizer, um escritor brasileiro que era um sucesso. Então você tem que estar pronto. Tem que estar sabendo de tudo. E aí foi aquele mais... É de extrema importância. Sentamos lá para negociar, fomos tratar de energia. Não adianta. Se você não souber outra língua, é difícil. Impede, é difícil. impede. Denise, mas quando você falou de profissionais, é muito interessante, eu queria deixar bem claro. A gente está falando, mas o pessoal está vendo a gente como aula de inglês. Eu queria falar, sabe, só para a gente encerrar esse bloco, quais são as outras línguas que a gente tem lá? Nós temos espanhol, francês, português para estrangeiro, que é super importante, porque a gente sempre recebe estrangeiro aqui que não sabe falar. Quer dizer, você tem um português lá. Para estrangeiro, que é um português diferenciado, e alemão, deixa eu ver se eu falei tudo, inglês, francês, português, espanhol, português e alemão. São essas 5 línguas. Então você vê que está completa. Por isso que a associação fez questão de convidar a Denise, porque, sabe, é uma escola completa, uma estrutura completa, e é por isso que ela está aí há 30 anos. Mas nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já para falar de algumas parcerias que nós vamos fazer, sabe, acessibilidade, a CCBU, como que nós vamos fazer, como que a associação vai trabalhar numa parceria, nos convênios que nós vamos fazer para oferecer para as famílias, para os funcionários, os colaboradores, também para os empresários. Este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Cursos da ACIB 2016, promotor de vendas, agente de turismo e auxiliar de escritório. Os cursos são gratuitos, as vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas na ACIB. A partir de 14 anos, aulas de segunda a quinta, à tarde e à noite. Realização ACIB e SENAC. A ACIB tem à disposição dos associados consultoria jurídica em todas as áreas, com atendimento agendado, na ACIB, na empresa ou no escritório dos advogados. Agora, os associados da ACIB têm os seus advogados, com atendimento personalizado. Voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos recebendo uma empresária da educação, da cultura. Volto a dizer, não existe uma economia, não existe um município onde a sustentação de uma comunidade não se dá pelo comércio, indústria, serviço e também pelas instituições, não importa qual. Então é isso que nós estamos trazendo aqui, instituições. De hoje trazendo uma instituição de ensino, CCBU. CCBU em Barretos, gente, está na 20 com a 017, na esquina, 100 metros do shopping. Tem uma na 25 com a 18 e 20. Tem uma que tem uma gabine vermelha linda, que eu acho chique e bonita, e segundo a Denise, funciona aquela gabine. Então na 25 com a 20 e 18. Denise, nós estamos falando, contando toda a história, a gente está forçando até dizer que é necessário, que é literalmente obrigatório você ter uma outra língua. Nós já falamos que você tem francês, você tem português para estrangeiro, você tem um inglês, você tem um espanhol. Vou fazer uma pergunta que o pessoal quer saber, porque não vamos tratar valores, porque a gente são segmentos, não tem jeito de eu falar quanto que é para o advogado, quanto que é para o médico, quanto que é para a criança. Os valores da mensalidade, ou como que funciona com relação aos demais cursos que o pessoal conhece. Equipara, é menor, é maior, como que funciona? Eu realmente assim, não tenho muita, eu acredito que seja dentro do mercado. E a gente sempre procura fazer, é lógico que eu poderia, pelo tudo que eu exijo do meu professor, ou pela metodologia, eu poderia até exigir uma mensalidade maior, mas que não está dentro da nossa realidade. Então, o que eu sempre faço é trazer para a nossa realidade, para que a população consiga participar, ser aluno da escola. E a gente trabalha com material todo importado, e a gente cobra uma vez só, e lhe dá para o ano inteiro. É um preço super justo, super justo. Então, eu acho assim, que qualquer pessoa tem essa possibilidade. E, além disso, a gente tem aquelas parcerias, né, então, que dá sempre um desconto para pai, para o filho, para a esposa, para, né, dependentes. E isso daí eu acho que ajuda também, vai barateando um pouco mais. Duas coisas que eu queria saber. Primeiro, é o seguinte... eu sei que tem um diferencial no CCBU, sabe, na tua escola, com relação à certificação internacional, literalmente é o diploma, sabe, o diploma daqui tem, vê se é isso que eu não estou falando bobagem.
O diploma de cursos de inglês, de língua, de repente, de um diploma, ele tem que estar oficial, ele tem que ser um documento que se aceita. E o do CCBU é aceito em todos, sabe, em universidades, em coisa toda. Queria que você falasse isso. E a disponibilidade de horário, se pode adequar o horário de manhã, tarde, à noite. Eu queria que você falasse a disponibilidade e a respeito desse certificado. A gente trabalha, a escola está aberta de 8 até 10 da noite, não fecha, né? A única coisa não fecha, na hora nenhuma. Não, queria saber os horários e com relação à certificação. Desculpa. Nós somos a única escola que aplica todos os certificados internacionais. Isso daí, para você conseguir ter esse selo de aplicação, você tem que passar por um processo muito de avaliação, para saber se a gente tem qualidade para fazer isso ou não. Então, a gente tem. Então, como a gente, antes, isso daí para mim é importante, porque eu falo sempre, não adianta ter um certificado qualquer. Se você tem um certificado internacional, ele é reconhecido e aceito em todos os lugares do mundo, não é só aqui no Brasil. Você vai para a França, ele vale. Você vai para outro lugar, qualquer lugar. Então, eu acho que isso daí é o nosso objetivo final, levar os nossos alunos a ter certificados internacionais. E então, a gente prepara o aluno para isso e eles podem fazer a prova lá mesmo na escola. Curiosidade, porque aconteceu, inclusive, com a minha família. Tem muitos alunos do CCBU, Ciências Sem Fronteiras, porque precisa da língua. Como que precisa, olha, a Ciências Sem Fronteiras, o inglês, quer dizer, sabe, tem que ter um nível, não é assim. Tem muitos alunos do CCBU, porque eu sei de vários que conseguiram a Ciências Sem Fronteiras em virtude do inglês. E sei também que vários foram alunos teus e é muito. Isso daí é muito importante mesmo, é por isso que eu falo. Não adianta você chegar faltando 2 meses para você querer fazer alguma coisa, não dá tempo de aprender inglês, em 2 meses, né? Então a gente tem que ter um pouco de tempo para fazer isso. Os nossos alunos com Ciências Sem Fronteira todos vão, com notas boas e eles podem escolher o lugar que eles querem. E a gente tem vários alunos que realmente foram e voltaram e nos contam a experiência, ele vem falar com o pessoal da escola, então nós somos bem sucedidos nisso, viu, nessa parte. Denise, eu sei que você tem um estudo, eu vou te dar um espaço, mas antes eu queria só fazer uma chamada aqui. Pais, a gente que é pai, aqui, você que tem teu filho, preocupa demais com a escola fundamental. Nossa, eu tenho que pôr meu filho na escola. Fundamental, eu tenho que pôr meu filho a terminar o ensino médio. E depois eu tenho que colocar meu filho numa faculdade. E a gente acompanha muito, sabe, o sofrimento dos pais quando o filho tem essas opções. Eu queria, sabe assim, pedir para que analisem que a Denise já disse... Pode fazer uma aula experimental? Pode fazer, mas assim... Inclua no roteiro da educação, da cultura, do crescimento do teu filho uma língua. Todos, sabe, todos dão conta. É questão de adequação, sabe, a acessibilidade é aberta para todos. Façam mais uma língua, porque você vai levando seu filho para ser engenheiro, chegar lá na frente ele vai ficar atrás porque não tem uma língua. E a Denise foi bem clara, é tempo, não é com 1 mês, com 2 meses. Segundo, o governo está com a ciência, sabe, sem fronteira, quer dizer, levando alunos brasileiros para outros países, para outros continentes, sabe? Jovens embaixadores. Precisa de outra língua. Então, é um investimento correto que você vai fazer agora, porque vai chegar lá seu filho... É muito gostoso quando, por exemplo, eu tive uma sobrinha e ficou na Escócia, a outra está indo para Portugal, sabe? Filhos de empresários, olha, não está para tal lugar, porque Ciência Sem Fronteira. Por quê? Porque tinha uma língua, além do português. Então, faz parte, esse complemento, sabe, essa língua é complemento do currículo escolar, sabe, da ascensão que a gente precisa dar para os filhos. Denise, o tempo nosso é curtinho, eu queria que você aproveitasse esse espaço e dissesse o seguinte, fale dos teus cursos, aquilo que você tem um tempo aí para falar assim, olha, da tua escola, de você, do que você quer falar, aquilo que nós não tratamos e voltar, sabe, conclamar a população para que incentive mesmo os filhos a fazer mais uma língua. A única coisa que eu gostaria de falar eu gostaria de convidar quem queira, pelo menos assistir, ou saber como é que funciona isso. Será que ela está falando verdade ou não? Vai até a escola, coloque seu nome, assista uma aula inteiramente de graça, experimente, vê se gosta. Para o menininho de 3 anos até adulto, nós temos curso para todas as idades.
qualquer pessoa vai lá, assiste a aula e depois decide se vai ficar ou não. Normalmente fica. Fica. Eu queria dizer que nós temos agora um call center na Associação Comercial, que nós vamos fazer um trabalho, nós fizemos uma parceria com o CCBU, há anos que a gente tem essa parceria, onde empresários, dependente dos empresários, funcionários, dependente dos funcionários, tem um desconto muito bom para quem for fazer mais uma língua. Então, por favor, vocês vão começar a receber agora e-mails, através da rede social, através de, dos e-mails e até através do telefone. Pessoas vão ligar. Eu gostaria que cada empresário, cada funcionário, cada mãe, cada pai, cada avó, cada tia estivesse olhando, olha, procure a associação comercial, vamos colocar os filhos dessas pessoas, vamos colocar para fazer mais uma língua. Barretos, nós temos centro de instituições que dão essa sustentação, como vocês estão vendo aqui com a Denise lá no CCBU. Vai estar aparecendo aqui as imagens do CCBU da 20 k 017, vai estar aparecendo a imagem da 25, vai estar aparecendo aqui a fachada do prédio. Ela vai falar sobre os folders agora, mas já está pronto. Você vai falar com a associação comercial, você vai ver onde que tem desconto. Se a sua empresa não é sócia, a gente vai trabalhar para ela se associar para compensar o desconto, para que todos os funcionários possam fazer, ter a oportunidade de fazer um curso de língua, que seja espanhol, italiano, francês, alemão, a gente vai fazer esse trabalho e colocar à disposição de todos os empresários e funcionários do comércio, da indústria e do serviço. Você tem aí uns minutinhos finais para suas considerações, agradecer, mostrar curso, aquilo que você quiser. O telefone vai estar aparecendo aqui no vídeo, o e-mail, o site, essas coisas vão estar todos aparecendo aqui no vídeo. Para isso eu teria que ficar a tarde inteira aqui com mas estou brincando. O que eu gostaria só de falar é que a gente, por ser parceira do governo americano, a gente recebeu agora uma super biblioteca. Isso. Com lousa interativa, está com uma tecnologia super avançada e é aberta a toda a população, essa nossa biblioteca. Tem vários livros para toda a categoria, não é só em inglês, também tem muitos em português. E eu gostaria de convidar a população para ir conhecer a escola e a nossa biblioteca. Denise, obrigado pela sua presença, foi muito importante. Eu queria aproveitar e dizer que a Associação Comercial, a partir de 2016, nós temos uma diretoria executiva feminina agora. Então nós escolhemos aí 11 empresárias de vários segmentos, onde vão estar trabalhando em conjunto com a diretoria executiva, com a associação, com os eventos, com as empresas. E a Denise foi convidada e vai fazer parte de um grupo de empresárias que vão estar envolvidas, na situação do comércio, da indústria, das necessidades, para ajudar a associação comercial a levar algo de melhor, não só de língua, mas em tudo. Treinamentos e cursos para a gente poder oferecer muito mais para a nossa classe que nós representamos, que é comércio, indústria e serviço. Obrigado pela sua presença, foi um prazer. Nós tomamos uma aula e mostramos que a CCBU, além de uma empresa firme, estruturada, ainda pratica cidadania, tem uma biblioteca à disposição e preocupa aí com o saber, com a cultura do brasileiro e também daqueles que vêm, que eu costumo dizer que nós temos os barretenses de coração e da GEM e todos têm uma estrutura à disposição no CCBU. Obrigado pela sua presença, Eu que Denise. te agradeço e fico à disposição de toda a comunidade para qualquer pergunta, qualquer informação que queiram ter. É só ligar lá na escola que a gente faz. O telefone da escola está aqui, os endereços. Pois bem, este foi o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.